Hey, hello, how are you? Como é que você está? Tudo bem? Bora para mais um conteúdo muito legal? Vamos falar de pronomes novamente. Vamos lá, e hoje a gente tem um tipo de pronome muito interessante. Trouxe algumas coisas que os livros publicam, mas nós vamos contestar. Adoro fazer isso, é só para você entender que a gente aqui vai sempre levar você ao nível mais alto que a gente puder dentro da língua inglesa para você detonar na sua banca. Então olha o que acontece aqui, ó. Olha só. A gente hoje vai falar de um tal de indefinite pronouns. Opa, não vai me confundir com indefinite articles, que a gente falou em outra aula, tá? Que eram os artigos indefinidos. Aqui nós vamos falar de indefinite pronouns, que são os pronomes indefinidos. E os pronomes indefinidos basicamente são os seguintes, ó. É esse carinha aqui, ó. Este e este. Nós vamos tratar desses quatro aqui, até porque, claro, eles poderão gerar outros. Então existe o que a gente chama de compostos, que é quando some, por exemplo, gera uma outra palavra. Você já sabe disso. Por exemplo, a palavra somebody, né? Ou something, né? Ou someone. Etc. Todos eles podem fazer isso. Então veja, nós vamos ver aqui os pronomes indefinidos, o que eles significam. É bem tranquilo, mas aqui eu quero primeiro criar um macetinho inicial para você. Um macetinho que acaba ajudando em parte da nossa jornada. E é o seguinte, olha só, vamos pensar aqui no some. O some não lembra assim, meio forçado, mas ele não lembra a palavra soma? Soma. E soma é sinalzinho de mais. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o some, ele é usado em frases afirmativas. Ele é usado em frases afirmativas, ele é um pronome indefinido, então ele tem essa função de, às vezes, não definir aquilo que ele se refere. Já vou te dar um exemplo, tá? Agora veja, e o N? Se a gente parar para pensar de maneira bastante superficial no inglês, em qualquer idioma, na verdade, a gente tem basicamente três tipos de frases em qualquer idioma. Frases afirmativas, frases negativas e interrogativas. Ou seja, a gente tem frase afirmativa, frase negativa e pergunta. E o N fica com o resto. Acredita nisso? Ele fica com as negativas e com as interrogativas, portanto está na cara que o N está navegando por um terreno maior. Esse aqui dá conta de um tipo de frase, esse daqui dá conta de dois. Agora veja, o Sam, muito malandrão, ele fala, eu não quero só ficar falando de afirmativa. E às vezes ele sai daqui do terreno dele e ele dá uma pequena invadida nas perguntas. Então sim, é possível que a gente tenha Sam em perguntas. Evidentemente que é uma relação de toma lá da cá, né? O N não vai deixar barato essa parada, e às vezes ele sai do terreno dele e vai indicar algumas afirmativas. Mas aí, essa setinha azul, essa setinha vermelha vão ser situações bem específicas de como que isso acontece. Legal? Vamos dar uma olhadinha? Agora, para que serve isso? Para que serve um pronome indefinido? Como é que ele atua na frase? O que ele faz lá dentro? É isso que nós vamos ver agora. Dá uma olhadinha aqui nos nossos slides. Fecha lá na sua telinha. Olha só que bacana que eu trouxe para você. Os pronomes indefinidos podem substituir um substantivo. Isso aqui já é a primeira função dele, amores. Olha só, vou marcar aqui já número 1. Substituir um substantivo, então você está vendo que ele se relaciona com o substantivo. E a outra função é qualificar o substantivo. Peraí, mas para qualificar é o mesmo que dar uma característica? Pois é, então se ele dá uma característica, ele funciona como adjetivo. Vamos ver cada uma dessas situações aqui, ó. A primeira está aqui, a segunda está aqui. Olha o primeiro exemplo que diz: They didn't have enough chairs, so they told me to get some. Esse é o uso que eu mais gosto dos pronomes indefinidos, bastante corriqueiro, bastante presente nos textos em inglês. É quando eu não quero repetir algo que eu já disse. Você concorda que mesmo no português, a ideia é que a gente não fique repetindo termos? Pensa comigo. Não fica legal no discurso você ficar repetindo termos o tempo todo. Então quando você vai usar uma conjunção numa redação, por exemplo, você não vai passar a redação inteira escrevendo mas, porque o teu corretor vai falar, tá. Você só conhece a conjunção adversativa mas. E as outras? Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, não obstante. Existem sinônimos de um mesmo tipo de palavra justamente para a gente ter um bom repertório e ter um discurso mais bonito. Ou um texto, ou seja lá o que for. Então, mas isso não vale só para conjunções. Isso vale para tudo. Uma das finalidades dos pronomes indefinidos é eu não repetir algo que já foi citado anteriormente no texto. Justamente para não criar essa repetição de palavras. Dá uma olhada aqui no exemplo, então. Ó, a tradução fica: eles não tinham cadeiras o suficiente. Então eles me disseram para pegar algumas. Peraí,
Algumas o quê, meus amores? Algumas cadeiras. Você concorda então que a palavra some, ela está sendo usada para eu não repetir aquilo que já foi dito anteriormente? E é bem assim que nascem as perguntas das provas. O cara vai pegar para você e vai perguntar assim, ó, a palavra some na frase tal se refere a quê? Aí você já sabe que sempre que você tiver uma perguntinha desse tipo, pode contar isso como macete. Sempre que você tiver uma perguntinha do tipo, a palavra tal, da frase tal, se refere a quê? Tu vai olhar para aquilo que veio antes. Sempre que você tiver uma perguntinha assim, porque ela pode nascer de um pronome indefinido, ela pode nascer de pronome relativo, dos próprios pronomes pessoais que a gente viu, ou os pronomes possessivos. Então são N estruturas que podem gerar uma pergunta dessa. A palavra tal da frase tal se refere a quê? Que agora tá na moda perguntar de maneira diferente. Tá na moda. Tá na moda eles perguntarem assim, a palavra tal é antecedente de tal. Eles estão meio que invertendo isso, mas cobrando o mesmo tipo de conhecimento, o mesmo tipo de relação. E você pega a manha disso resolvendo questão. Então vamos embora. Segundo uso para os pronomes indefinidos. O segundo uso, o primeiro é esse, o segundo é esse aqui, ó. É justamente essa função, veja, né? A primeira era substituir, a segunda é essa função de adjetivo. Veja, aqui eu estou falando de people, tá? People, ó, pessoas. Eu poderia dizer, por exemplo, as pessoas decidiram sair da cidade, né? Então eu poderia dizer de maneira bem genérica, as pessoas. Ou eu poderia definir grupos. Eu poderia dizer, old people decided to leave the city. Ou seja, as pessoas velhas. Né? Eu poderia dizer, não, os jovens decidiram sair da cidade, young people. Ou eu poderia dizer, não, só os doentes decidiram sair da cidade, sick people. O fato é que você está vendo que cada vez que eu coloco isso aqui na frente, eu estou colocando um adjetivo diferente que define que tipo de pessoas são. Então olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quando eu tenho assim, pessoas decidiram sair da cidade. Quando eu falo pessoas decidiram sair da cidade, é uma ideia muito genérica. Mas daí eu posso começar a definir grupos, por exemplo, não, os idosos. Ponto. Os idosos é um grupo definido e aí passa a ser um adjetivo, porque eu estou caracterizando, qualificando esse grupo. Não, não, os jovens. Não, não, os doentes. Não, não, os médicos. Não, não, os engenheiros. Mas em vez de fazer qualquer uma dessas, eu digo algumas. Ainda que seja um pouquinho mais difícil de entender que a palavra algumas, ela pode ter função de adjetivo, mas ela tem um caráter restritivo, não tem? Quando eu digo os idosos, eu não restringi esse grupo. Quando eu digo algumas, não são todas, eu restringi. E quando eu digo algumas, em inglês, some, ao mesmo tempo que eu não estou definindo que pessoas são, concorda? Olha o nome da estrutura. Algumas pessoas decidiram sair da cidade. Tá, eu não sei que pessoas são, por isso que eu usei o algumas, é um pronome indefinido, não define. Mas ao mesmo tempo que eu não defino, eu restringo. Não são todas, são algumas. Então, ao mesmo tempo, tem caráter de adjetivo, que é isso que eu estou mostrando aqui. Dá uma olhadinha. Olha só, algumas pessoas decidiram sair da cidade, né? Decided to leave the city. E aí, ao mesmo tempo que eu não defino que pessoas são essas, mas como veio na frente, tem a mesma função que tudo isso aqui, portanto, função de adjetivo. Legal? Virou uma confusão só, mas o importante é que você entendeu, tá? E olha como é fácil de limpar. Então tá bom. Então é isso, essas são as duas funções dos pronomes indefinidos, as funções básicas, e nós vamos agora estudar um a um. Dá uma olhada aqui, ó. Esses caras eu já escrevi no quadro, e aqui ele traz uma informação bacana para nós. Eles podem ser usados tanto com substantivos contáveis quanto incontáveis. Vamos lá. Na verdade, o que pode agora parecer que é uma informação a mais e complicada, na verdade é para facilitar a sua vida. Veja, substantivos contáveis são aquelas palavras como book, que ela pode tanto ser usada no singular, tipo one book, como ela pode ser usada no plural, tipo two books. Tudo bem, é um conceito bastante simples que eu fiz aqui. Quando nós estudarmos plural, você vai ver a fundo como é que isso funciona, mas basicamente as palavras contáveis são aquelas em que eu posso usar tanto no singular quanto no plural. Isso realmente é uma verdade absoluta. Quem são as palavras incontáveis? São aquelas palavras como, por exemplo, a palavra dinheiro, que é uma palavra que não aceita plural. A palavra dinheiro não aceita plural para você dizer que você pagou 3, 4 dinheiros em alguma coisa. Então veja, o que eu estou te dizendo é que todos esses carinhas aqui, eles podem ser usados tanto com palavras desse tipo, como com palavras desse tipo. Portanto, eu posso dizer some money, e eu posso dizer some books. Opa! Mas espera aí, book não existe também no singular? Pois é, mas aqui tem uma característica importante. Quando você usar qualquer um desses pronomes aqui, ó,
com uma palavra que normalmente ela existe no singular e no plural, ele pede a forma do plural. Os pronomes indefinidos, quando são usados com palavras que existem tanto no singular quanto no plural, pedem o plural. Porque se você não fizer isso, é como se você estivesse dizendo alguns livros. Eu tenho alguns amigos, e isso é horrível. Então o some, any, no, enfim, ele sempre que esses caras são usados com um substantivo que ele existe tanto no singular quanto no plural, ele força o plural. Legal? Então cuidado com o some aí, porque ele vai pedir o plural depois dele. Mas aqui, na verdade, o bacana dessa frase aqui é que você vai poder usar os pronomes indefinidos com qualquer tipo de substantivo. Vem comigo aqui, olha que interessante o que ele vai dizer agora. Bom, a gente tem aqui o seguinte, o some. E eu te disse que o some, lembra da palavra soma, para você já decorar no nosso macetinho que ele é usado em frases afirmativas. Essas traduções que ele está propondo aqui são possíveis traduções que irão depender do contexto. Agora, realmente, essa tradução aqui você deixa separado. O some significará aproximadamente quando ele for usado com um número. A gente já vai ver isso, tá bom? Aí realmente ele significa isso. Então olha lá que legal. Os exemplos que eu trouxe para você. Bob bought some toys for his son. O Bob comprou alguns brinquedos para o seu filho. Você viu que aqui a palavra tem que estar no plural? Porque se não tiver no plural, ele vai dizer alguns brinquedos. Não dá certo. Mas no inglês, a palavra equipamento é uma palavra que não possui plural. No inglês não possui. Então eu não posso dizer, mas equipamentos. No inglês a palavra equipment não tem plural. Não importa. O some pode ser usado com palavras que não tem plural. E aí a frase está dizendo, Jane needs to buy some equipment. Ou seja, a Jane precisa comprar um pouco de equipamento. Alguns equipamentos eu poderia traduzir se for uma tradução adaptada para o português. Legal? Bem tranquilo, não é não? Olha aí, ó. E ele pode ser usado em perguntas. Lembra que ele invade o terreninho do N? Lá no nosso quadro a gente viu isso? Pois é, mas aí ele vai ser usado em perguntas quando a gente tem uma pergunta com uma expectativa de resposta positiva. O que é que eu quero dizer com isso? Toda vez que você faz uma pergunta para alguém e você espera que a pessoa lhe atenda, você espera que a pessoa lhe diga um sim, ou que ela faça o que você quer, tá? Aí você pode ter o some numa pergunta. Olha só os exemplos. Quando eu ofereço algo para alguém, eu não espero que a pessoa aceite. Então, quando eu ofereço um cafezinho, ó, would you like some coffee? Poxa, mas você está usando o some numa pergunta? Sim, porque eu espero que a pessoa aceite. Então, na verdade, não é só a questão do oferecimento. Ninguém oferece algo esperando que a pessoa não aceite, né? Você quer um cafezinho? Aí você fica pensando, tomara que não, tomara que não. Não, né? Se você não quer que a pessoa aceite, nem ofereça. Então, esse conceito está dentro do último, que é sempre que você tem uma pergunta com uma expectativa de resposta positiva. Mas dizem os livros que o some também pode ser usado quando eu peço algo para alguém. E evidentemente que quando eu peço algo para alguém, eu quero que a pessoa me conceda aquilo. Então esse conceito também está dentro do último. Eu nem sei se eu separaria isso aqui em oferecimento e pedido. Toda vez que eu tiver qualquer tipo de pergunta com uma O em que eu espero obter uma resposta positiva, eu poderei usar o some nessa pergunta. Aí a gente não tem que ficar desmembrando assim em vários itens. Então veja a próxima pergunta. Can you lend me some money? Você pode me emprestar um pouco de dinheiro ou algum dinheiro? Cara, quando você pede dinheiro para alguém, você espera que a pessoa diga o quê? Você espera que ela diga, claro, quanto você quer. Não tem problema, o dinheiro estará disponível hoje na sua conta e você me paga como puder e quando puder. Vai nessa. Mas aqui, realmente, eu tenho uma expectativa de resposta positiva. E o último item, que na verdade, na minha opinião, ele engloba os dois anteriores, ou seja, tudo pode se resumir a isso aqui. Quando você pergunta, do you mind if I put some music on? Você se importa se eu ligar um pouco de música? Você quer que a pessoa diga, pode ligar, sem problemas, fique à vontade. Certo? Agora, o que eu tinha dito para você da palavra aproximadamente? Que o some, ele vai realmente significar aproximadamente, mas quando ele for usado com um número. Aí olha aqui, ó, peguei o número 50, eu só fui infeliz porque nas duas frases eu peguei o mesmo número, né? Podia ter variado um pouquinho. E aí ele diz assim, ó, there were some 50 people waiting. Haviam aproximadamente 50 pessoas esperando. Ou, eu falei com aproximadamente 50 pessoas ontem. I talked to some 50 people yesterday. Agora, olha aqui no quadro uma coisa comigo, tá? Uma das palavras que os examinadores mais gostam de cobrar
quando aparece nos textos, cobrar nas questões, é a palavra aproximadamente. E no inglês há várias maneiras de dizer aproximadamente. E por que os examinadores adoram cobrar isso? Eles adoram cobrar porque tem gente que fica tão preso ao número que esquece de olhar o que está perto do número do texto. E quando eu digo aproximadamente 50, não é 50. Nasce aí umas perguntinhas que derruba muita gente desatenta. Então veja, a palavra some, significando aproximadamente, ela tem vários sinônimos que você precisa conhecer. Tanto porque as bancas adoram, a nossa banca adora cobrar sinônimos. Então, a palavra some do texto pode ser substituída pela palavra tal, sem mudar o significado do texto. Bom, dentro dessa perspectiva de significar aproximadamente, quem são os sinônimos de some? A palavra some, a palavra about pode significar em torno de, aproximadamente. A palavra nearly, olha isso. A palavra roughly, olha isso, tá? A palavra approximately, olha isso, tá? A palavra around, que também quer dizer em torno de, tá? A palavra almost, que quer dizer quase. Então veja, no que se refere a número, essas palavrinhas todas podem ter essa ideia e, portanto, elas são intercambiáveis. Eu posso trocar uma pela outra. A banca tanto pode criar uma pergunta que cobre uma informação precisa. 100 pessoas participaram da palestra. Se ele disser roughly, nearly 100 people, não são 100 pessoas. Porque você concorda que quando eu digo aproximadamente pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos? Aproximadamente, quer dizer, em torno de. Não fica claro se é um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E nasce muita pergunta disso. A sua banca adora, sabe o quê? A EAR adora fazer o quê? Cobrar informações precisas. Aliás, isso é uma característica de qualquer prova de inglês. Eu vou dizer para vocês. Qualquer prova de inglês. Os caras fazem o quê? Eles pegam e verificam se você está atento aos significados dessas palavras. Tá bom? É isso. Agora também está na moda cobrar sinônimo. Então o cara pergunta se você pegar lá numa frase do texto, se a palavra some pode ser trocada por roughly. Se for nesse sentido, pode. Pode sim. Legal, né? Que bom, eu ganhando questões de prova aqui para você. E agora vamos para a próxima, que é o N. E você já sabe que o N tem algumas possíveis traduções. Ele realmente vai significar qualquer quando ele for usado numa frase afirmativa. Lembra que eu mostrei no macetinho do começo do quadro lá que o N poderia invadir o terreno do some? Mas eu quero que você cuide com essa tradução aqui, ó. Isso aqui eu trouxe dos livros. Tio Rê, se é para cuidar, por que você pôs aqui? Justamente para a gente falar sobre isso, tá? O N, olhe para o N, coitadinho, olhe para ele, que lindinho, né? Ele é uma palavra neutra. Ele é uma palavra neutra. Então, se você traduz ele como nenhum, nenhuma é uma palavra negativa. Eu não concordo com esta tradução, mas eu pus aqui por causa do jeito que a gente fala no português. Então já vai ficar claro isso para você. Bom, vamos começar do princípio. Ele pode ser usado em perguntas e também em negativas. Agora veja essa pergunta aqui, ó. Do they have any children? Tá? Children aqui significa filhos. Só uma coisa que eu quero esclarecer para você, para de novo a gente não cair em tentação de ficar traduzindo ao pé da letra. Eu sei que o N pode ter algumas traduções, mas às vezes a gente falaria algo no português que a gente não falaria no inglês e vice-versa. Quando você olha um casal bonito, um cara boa pinta, mulher gata, e você fala para um amigo seu que conhece o casal, você fala, puxa vida, que casal bonito, eles têm filhos? Você pergunta assim, não pergunta? Eles têm filhos? Você falaria de outro jeito isso? Eu não falaria. Eu no português perguntaria, que bacana, que casal bonito, eles têm filhos? Puxa, tem? Porra, imagina o que não nasceu desse casal perfeito, deve ter uma criança linda. Veja, eles têm filhos. Você não perguntaria assim, eles têm alguns filhos? Eles têm um pouco de filhos? Eles têm qualquer filhos? Não. Por que eu estou te dizendo isso? Olha aqui na telinha aqui, ó. Olha só. Porque quando eu faço a pergunta no inglês, o N aparece na pergunta. Do they have any children? Mas eu, no fundo, não vou traduzir por nada do que está aqui.
Porque no português o equivalente disso é eles têm filhos. Então é só para você realmente começar a entender que não dá para ficar traduzindo tudo ao pé da letra, tá bom? A mesma coisa vale para a frase de baixo. Does she have any money? Ela tem dinheiro? Eu posso até traduzir como ela tem um pouco de dinheiro, mas eu não diria, né? Ah, ela tem algum dinheiro. Não, acho que perguntaria, ela tem dinheiro, tá bom? Então cuidado com essa mania de tradução de tudo ao pé da letra. Agora vamos atacar esse problema aqui, ó. Os livros trazem assim para você, ó, eles trazem bem assim, em frases negativas, porque a gente viu que o N é usado em negativo e em pergunta, tá? Ele significa nenhum, nenhuma. Na verdade, não é bem assim. Mas é o jeito que a gente fala. Então os livros estão tentando aproximar do jeito que a gente fala. Pensa aqui comigo. Quando a gente fala, por exemplo, que foi a uma festa, eu fui a uma festa. Aí eu pergunto para você, e aí, você viu algum conhecido lá? E você fala o quê? A gente fala no português, eu não vi nenhum conhecido. Não e nenhum são duas palavras negativas. E você já está cansado de saber no nosso curso aqui que o inglês não repete duas vezes a mesma coisa. O inglês não repete duas vezes a mesma coisa. Então como é que eu vou colocar não junto da palavra nenhum na mesma frase? Dá conflito, dá choque gramatical. Então o certo, claro que no popular a gente fala, eu não vi ninguém, ó, não e ninguém. Eu não vi nenhum conhecido. Mas o certo seria dizer o quê? Eu não vi conhecido algum. Essa é a verdadeira tradução do N. Por causa disso, de como ele realmente funciona no inglês, eu passei no meu português a evitar a dupla negação. Porque a gente faz dupla negação o tempo todo, né? Eu não vi nada. Peraí, mas não é negativa e nada é negativo. O que você quer dizer quando você não viu nada? É meio filosófico isso, né? Mas na verdade, veja, dizer que não viu nada é dizer que viu tudo. Porque o nada não existe. Sobra o quê quando você tira o nada do caminho? Sobra o tudo. Então dizer, eu não vi nada, quer dizer que eu vi tudo. Não, a gente vai continuar dizendo que não viu nada ou que não entendeu nada para dizer que não entendeu tudo. Mas o inglês não. Então vamos voltar aqui para você ver, tá? Então é assim, ó, o certo seria dizer que a gente não entendeu coisa alguma. Mas a gente fala que não entendeu nada. E o N vem nessa pegada. Fecha aqui agora na telinha de novo. Então veja, eu não gosto dessa tradução de nenhum, nenhuma, porque na verdade ele não é uma palavra negativa. Então como é que a gente pode traduzir essa frase da maneira correta? He won't need any help to finish the project. Veja, é uma frase negativa. Realmente o N é usado em negativas justamente por ele não ser uma negativa. E aí a tradução ficaria, ele não precisará de ajuda alguma para terminar o projeto. Essa é a melhor tradução. É claro que a gente faz o quê? Essa tradução popular que está aqui. Ele não precisará de nenhuma ajuda. Não, nenhuma. Não precisará de nenhuma ajuda. Mas não é o ideal. Mesma coisa na frase de baixo. We don't have any special equipment. Do português popularzão, a gente vem com esse caminho aqui, né? Nós não temos nenhum equipamento especial. Não e nenhum. Só que, na verdade mesmo, a melhor tradução para essa frase aqui é o quê? Não é nenhum, nenhuma. A melhor tradução para essa frase é fazer assim, ó. Nós não temos equipamento especial algum. Tá certo? E agora, dito isso, a gente pode caminhar aqui para o qualquer. O qualquer realmente é quando o N é usado numa frase afirmativa. Daí ele realmente significa qualquer. Olha o exemplo. You can choose any place to sit. Você pode escolher qualquer lugar para se sentar. Ou, any show you decide to watch is fine for me. Qualquer show que você decidir assistir está bem para mim. Certo? Realmente o N significa qualquer quando a frase for afirmativa. Para acabar, a gente tem aqui vamos direto para o no, tá? Que isso aqui está dentro do que a gente já explicou para você, que o N é usado com palavras negativas porque ele também é usado em frases negativas. Então, não há novidade ali. O no significa nenhum, nenhuma. E só de olhar para ele, você já vê que ele é uma palavra negativa. Então, olha aqui para mim. Só de bater o olho no no, ele é a própria negação. Só que a gente está estudando aqui o no, não traduzido como a palavra não. Traduzido como pronome indefinido, nenhum, nenhuma. Mas ele é negativo. E no inglês a gente já sabe. No inglês nunca se repete duas vezes a mesma coisa. Se o no, apesar de a gente agora estudar ele como pronome indefinido, ele é uma negativa, eu não posso colocar ele numa frase negativa. Porque negativo com negativo dá choque. Então, o no, esse cara, o no, ele é negativo.
Ele entra numa frase afirmativa para contaminar ela com a negatividade dele. O no é negativo e, portanto, usado em frases afirmativas para contaminar a frase com a negatividade dele. Por que eu não posso usar ele numa frase negativa? Porque daí dá choque, dá confronto. Obviamente que a gente está falando aqui dentro da norma da língua, né? Não estou falando do inglês falado, inglês de rua. Então veja aqui, olha só. No deve ser usado em frases afirmativas e vem sempre seguido do substantivo ao qual se refere. Eu pus um asterisco aqui que isso é muito importante. O no sempre pede um complemento depois dele, ó. Ele sempre pede um complemento depois dele. É como se eu dissesse assim, ó. No o quê? Todo mundo já conhece um pouquinho dessa palavra. Quando a gente fala assim, ei, cara, relaxa, no stress, ó, no o quê? No stress. Hey, man, sem problemas, ó, no problem, ó, no o quê? No problem, no stress, no money, no sex, no drugs, no rock and roll, no o quê? No time. O no pede um complemento depois dele. Pronto, é isso. É isso que vai diferenciar ele do de baixo. Eles são os dois com a mesma tradução, os dois são negativos, os dois, portanto, serão usados em frases afirmativas. A diferença é que sempre o no pede um complemento depois dele. No o quê? E esse cara, não. Olha como fica fácil agora. Primeiro exemplo. There are extreme sports which require no special equipment. Ó, existem esportes radicais que não exigem equipamento especial. É verdade. Existem. E aí, claro, por que ele está traduzido como nenhum, nenhuma? Porque no português a gente faz a dupla negação, né? A gente fala, há esportes radicais que não exigem nenhum equipamento especial. Ele deve estar falando aqui do parkour, né? Eu acho que o parkour é classificado como esporte radical, mas não há qualquer necessidade de equipamento especial. E a frase de baixo diz assim, ó. We have plenty of time, que significa nós temos tempo mais do que o suficiente. Ó, no é negativa, usado em frase afirmativa. Então eu pego o bloco todo e digo, não há necessidade de se apressar. Não há necessidade de se apressar. Eu evito a dupla negação, como no português a gente não faz, porque no português, com certeza, muitos iriam dizer, não há nenhuma necessidade, né? Não há nenhuma. Sim, se não há nenhuma, não há necessidade de se apressar. Legal? Aí a gente tem aqui o non, que também é negativo, que também é usado em frases afirmativas. É a mesma coisa que o no, a única diferença é que ele não pode ser seguido do substantivo ao qual ele se refere. É a única diferença do anterior. Portanto, ele é muito usado para eu poder me referir a algo que foi citado anteriormente. Olha como o exemplo deixa isso bem claro, que inclusive é uma das funções que a gente viu no começo da aula. Have you ever practiced any extreme sports? Alguma vez você praticou algum esporte radical? Aí na resposta o cara responde, no, I have practiced none. Ou seja, não, eu não pratiquei nenhum. Nenhum o quê? Esporte radical. Tá entendendo que ele é usado para se referir a algo que foi citado anteriormente no diálogo, no texto, na frase? É isso. Então esse cara funciona dessa forma e tem gente que acha que por causa disso aqui, ele sempre é usado no final da frase. Mentira, eu não disse isso. Eu disse que ele é usado para se referir a algo que já foi citado anteriormente. Mas ele pode vir no começo de uma frase, seguido da preposição of. Aí olha só o que acontece, a gente tem a preposiçãozinha aqui, que poderá ser seguido de artigo, pronome pessoal, pronome possessivo, pronome demonstrativo, não importa, mas ele pode sim começar uma frase, inclusive eu já trouxe ali traduzido para você. Quer ver? Olha só. None of the boys finished the project. Nenhum dos garotos terminou o projeto. Então, tá vendo? Ele está sendo usado no começo, mas ele não veio seguido diretamente do substantivo ao qual se refere. Isso ele não pode mesmo. Ó, nenhum de nós fala russo. None of us speaks Russian. Certo? E aí, para a gente concluir, existe o que a gente chama de compostos. Compounds. Ué, o que são os compostos? São palavras que nascem desses pronomes que a gente estudou separadinho. Só para aproveitar a deixa, eu trouxe um por conta própria, que é o every, que tem uma ideia de totalidade, completude, ou seja, ideia de que envolve tudo. Então veja só aqui, o que a gente estudou? A gente estudou, por exemplo, que o some é usado em afirmativas.
Então todas as palavras que nascerem dele, todas essas, serão usadas em afirmativas. Ah, mas a gente estudou que o some também pode ser usado em pergunta quando eu espero uma resposta afirmativa, uma resposta positiva. Então todo mundo que nasceu dele vai seguir a mesma regra. Isso vale para todos. Todos esses carinhas do quadro aqui vão seguir as mesmas regras daqueles que lhes deram origem. Então, se o N é usado em negativa, esses todos serão. Se o N pode significar qualquer numa frase afirmativa, esses todos terão uma relação parecida. E assim sucessivamente. Legal? Então, sei que você entendeu. Todos esses carinhas que nascem aqui têm o mesmo uso daqueles que lhes deram origem. E aí, olha só, o que é where? Where não significa onde? Então, ele indica lugar. O que é person? Person significa pessoa, então indica isso mesmo. E o que é thing? Thing significa coisa, então indica isso mesmo. Ou seja, se eu quiser aqui, fazer uma tradução possível para cada uma dessas palavras, some significa algum, alguma, vai gerar a palavra somewhere, algum lugar. Somebody, alguém. Something, alguma coisa ou algo. E o N vai ter as mesmas traduções, porque o N também significa algum, alguma. Ah, não, mas espera aí. O N pode ser que ele signifique qualquer. Então ele vai gerar a palavra qualquer lugar, qualquer um, qualquer coisa. O no não significa nenhum, nenhuma. Então ele pode gerar as palavras nowhere, nobody e nothing, que é nenhum lugar, ninguém, nada. E como every traz a ideia de totalidade, ele vai gerar a palavra todos os lugares, todo mundo, tudo. E aí eu pus aqui também outros exemplos para você ver que, na verdade, os pronomes indefinidos, eles podem ir se somando a outras palavras para irem gerando outros significados, que continuam sendo os compostos. Somehow, de algum modo. Sometime, algum dia. E assim por diante. Tá legal? Mas uma vez que você saiba deles aqui, uma vez que você conheça esses carinhas e a essência deles, você vai saber usar aqueles que nascerem deles. É isso, ficamos por aqui e nos vemos. I'll see you in our next class. Bye!